Já imaginou o que aconteceria se o filme Invasão Zumbi fosse real? E se aqueles zumbis frenéticos e famintos não fossem apenas ficção? Com certeza seria um pesadelo diante dos nossos olhos. Como o mundo reagiria a algo assim? E o mais importante, como você sobreviveria? Vamos explorar esse cenário apocalíptico e entender o que realmente poderia acontecer se uma invasão zumbi fosse verdadeira. Zumbis são criaturas que fazem parte da nossa cultura popular há muito tempo. Seja no cinema, nas séries ou nos videogames, eles sempre foram a ameaça ideal para um apocalipse. Para quem ainda não viu, Invasão Zumbi é um filme coreano que mistura ação, terror e drama. A história se passa em um trem a caminho de Busan, na Coreia do Sul, quando uma epidemia misteriosa começa a transformar as pessoas em zumbis violentos. A infecção se espalha rapidamente e, com ela, começa uma luta pela sobrevivência em um ambiente extremamente fechado. Mas o que aconteceria se realmente isso acontecesse? Se o mundo real fosse invadido por mortos-vivos, o que deveríamos esperar? Como os governos, as cidades e a sociedade reagiriam? E o mais importante, como seria a nossa sobrevivência? O começo. Precisamos entender como uma invasão zumbi começaria. Em praticamente todas as histórias de zumbi, o surto se inicia com uma doença, seja por um vírus, bactéria ou até radiação. Algo desencadeia a transformação das pessoas em mortos-vivos. Se fosse um vírus, imagine a velocidade com que ele se espalharia em um mundo globalizado, com viagens internacionais e cidades densamente povoadas. O contágio seria certamente imediato. Em quase todos os filmes de zumbis, o mundo é sempre pego de surpresa e as pessoas nunca sabem o que são essas criaturas. É curioso como nos universos desses filmes ninguém sequer conhece o termo zumbi. Quando eles aparecem, as pessoas não imaginam que uma simples mordida pode ser fatal e acabam contribuindo para a propagação do vírus. Agora, imagine essas criaturas aparecendo em nossa realidade. Estaríamos mais preparados do que os personagens dos filmes? A resposta é sim. Com o conhecimento que temos sobre o assunto, temos uma imensa vantagem. Boa parte da população já assistiu a filmes ou ouviu falar sobre essas criaturas fictícias e o perigo que elas representam. Isso nos dá uma vantagem inicial, pois muitas pessoas teriam noções básicas de como reagir. Primeiro, uma epidemia seria registrada. Nos primeiros dias, os hospitais estariam sobrecarregados, tentando lidar com uma quantidade imensa de pessoas doentes e feridas. Em pouco tempo, o número de infectados explodiria e a sociedade começaria a entrar em colapso. O que poderia ser controlado no começo rapidamente sairia do controle. Uma das coisas mais assustadoras de invasão zumbi é a velocidade com que a infecção se espalha. Em questão de minutos, uma pessoa pode se transformar em um zumbi e o contágio é extremamente rápido. Imagine o que aconteceria se esse tipo de infecção aparecesse de repente na nossa sociedade. Além disso, os zumbis de invasão zumbi são muito rápidos e extremamente agressivos. Ao contrário de muitos zumbis tradicionais que são lentos e pesados, os de invasão zumbi são implacáveis e velozes. Isso seria um grande problema no mundo real. Reação do governo. Com uma epidemia tão rápida e agressiva, a primeira reação de qualquer governo seria isolar as áreas mais afetadas. Cidades e regiões inteiras seriam fechadas para evitar a propagação. No entanto, como vemos no filme, isso provavelmente não seria suficiente. À medida em que as zonas de quarentena se tornassem insuficientes, o colapso da infraestrutura começaria. As forças armadas tentariam lidar com a situação, mas no filme vemos que a violência dos zumbis é incontrolável. Uma das grandes questões seria como os militares lidariam com os zumbis. Como combater algo que não tem consciência, não se cansa e é imparável? Sabemos que não há como negociar com um morto-vivo, então o combate teria que ser direto. Porém, a enorme quantidade de zumbis tornaria impossível uma resistência eficaz em grandes áreas urbanas. Seria uma guerra sem fim, com forças militares sendo derrotadas e a população tentando escapar das grandes cidades. Colapso. Com o colapso do sistema de saúde e da ordem pública, a sociedade começaria a desmoronar. O caos tomaria conta. Saques, faltas de alimento, desinformação e, claro, a ameaça constante dos zumbis.
A pergunta agora seria como sobreviver em um mundo onde a morte anda ao seu lado. As pessoas precisariam ser extremamente autossuficientes, procurar alimentos, água potável, remédio e encontrar um lugar seguro para se esconder se tornariam as principais prioridades. A ideia de sobreviver em grupo seria crucial. No entanto, com o tempo surgiriam novos problemas. A fome e o desespero fariam com que as pessoas se tornassem tão perigosas quanto os próprios zumbis. As grandes cidades seriam as primeiras a cair, principalmente porque são o centro de maior concentração de pessoas e onde o caos começaria de forma mais intensa. As infraestruturas seriam rapidamente destruídas. Os serviços essenciais como eletricidade, internet e transporte seriam interrompidos. Sem essas comodidades, a vida como conhecemos deixaria de existir. O transporte público e as rodovias seriam inutilizados. As pessoas precisariam abandonar as grandes cidades e se mover para as áreas mais remotas, onde os zumbis seriam menos numerosos. Isso, no entanto, traria outro desafio: como sobreviver em um ambiente onde cada decisão poderia ser fatal? As pessoas teriam que ser rápidas e estratégicas. Sobrevivência. A reação mundial à aparição de zumbis, considerando o conhecimento popular adquirido através de filmes e outras mídias, seria um misto de surpresa, pânico e possivelmente algum grau de preparação. A ideia de zumbis está bem difundida, mas a realidade seria muito mais caótica, pois apesar de termos noções sobre como lidar com os zumbis, as pessoas geralmente não estão realmente preparadas para uma situação tão extrema. Filmes do gênero zumbi ensinaram ao público alguns princípios básicos para enfrentar uma infestação de mortos-vivos, como por exemplo, focar na cabeça, evitar mordidas, buscar abrigo seguro e entender que, dependendo da versão, eles podem ser bem rápidos. Isso proporcionaria uma vantagem inicial, com algumas pessoas já sabendo como reagir. Muitas pessoas já teriam em mente lugares estratégicos para se abrigar, como supermercados, igrejas, centros comerciais ou até instalações militares. Além disso, a ideia de estocar recursos essenciais como comida e água seria algo que muitos tentariam fazer rapidamente. Outra grande vantagem seria a internet. As redes sociais nos ajudariam a disseminar informações rapidamente sobre os ataques e estratégias de sobrevivência, o que permitiria uma resposta mais coordenada e eficiente. Porém, em um cenário como esse, a fuga seria cada vez mais difícil. A melhor estratégia seria se manter longe das áreas mais afetadas e ser discreto. A cada novo dia, mais pessoas se tornariam zumbis e os ataques seriam mais frequentes e intensos. Então a pergunta é: você conseguiria sobreviver ao lado de pessoas que a princípio pareciam confiáveis, mas logo poderiam ser infectadas? Em resumo, o conhecimento sobre zumbis adquirido através dos filmes certamente proporcionaria uma vantagem inicial, mas a reação global seria muito mais desafiadora e imprevisível do que qualquer filme poderia retratar. Essas vantagens não seriam suficientes. O mundo viraria um grande caos e certamente a população chegaria perto da extinção. Futuro da humanidade. Após a devastação, se alguns humanos conseguissem sobreviver, restaria uma pergunta difícil: como reconstruir a sociedade? Provavelmente surgiriam pequenas comunidades focadas em cultivo, defesa e troca de recursos. A tecnologia poderia ser perdida e a humanidade teria que aprender a viver de forma mais simples, mas também mais cuidadosa. O conceito de civilização seria refeito. Mas e os zumbis? Eles continuariam a existir até que eventualmente o número deles diminuísse. Ou será que uma nova forma de vida poderia surgir no meio do apocalipse? O futuro seria incerto, mas uma coisa é certa: a humanidade teria que se reinventar ou desaparecer. Por fim, existem dois cenários possíveis. O surto poderia ser interrompido através de isolamentos em cidades inteiras, como vemos em alguns filmes do gênero. Ou, o mais provável, o mundo inteiro acabaria sendo atingido. A longo prazo, a humanidade desapareceria, deixando o planeta tomado por mortos-vivos. E você, o que acha? Como seria o mundo se uma invasão zumbi fosse real? Conseguiria sobreviver? Deixe suas teorias nos comentários e se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com aquele amigo fã de terror. Até a próxima!